Chegamos ao final do livro de Gálatas, uma caminhada aí de mais ou menos uns 10 encontros. E nós estamos no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 18, é um capítulo curto e é um capítulo bem prático. O apóstolo Paulo ele tinha essa característica de escrever cartas que conciliavam uma parte doutrinária pesada e densa, mas também que refletiam um aspecto prático desse conhecimento, um aspecto prático da fé. Assim, no livro de Gálatas, você pode observar que os 4 primeiros capítulos são capítulos mais densos, onde o apóstolo vai falar da questão da lei, da graça, da fé e das obras, vai dar uma outra perspectiva com relação à fé, com relação à lei, à função da lei, vai trabalhar o aspecto da vida de Abraão, da vida e do chamado de Abraão e como isso repercute na fé cristã. Ele vai trabalhar esses aspectos da liberdade cristã, dos limites da liberdade cristã. O que é ser livre? O que Jesus Cristo fez por nós? E a partir do capítulo 5, final do capítulo 4, até o capítulo 6, ele vai trabalhar um aspecto prático da fé. Como isso se aplica em nós, como é que essa liberdade funciona no nosso meio, como é que essa liberdade nos impulsiona a viver, como é que vive alguém que tem essa liberdade, que é chamado para essa liberdade. No capítulo 5 ele vai falar do fruto do Espírito, como é que é essa vida em nós. E no capítulo 6 ele vai terminar de uma forma bem prática, relacionando essa liberdade com a nossa ação diária. Com a nossa ação diária ao próximo, com a nossa ação diária com os que estão à nossa volta. Resumindo isso na constante luta e na constante perseverança na prática do bem. Então, quem é livre, quem foi livre, busca guiar as suas ações e os seus passos a partir dessa busca e desse desejo em lutar e perseverar pelo bem. Mesmo que isso custe em si ter no seu próprio corpo as marcas de Cristo, como o apóstolo Paulo vai dizer, né? Então é um capítulo final onde ele acaba refletindo um pouco da sua luta. E essa era e foi uma marca dos primeiros cristãos e de muitos cristãos até hoje, que permanecem perseverantes na prática do bem e levam em seu próprio corpo, ou levaram em seu próprio corpo as marcas do Cristo, ou seja, sofreram, tiveram o privilégio de sofrer e padecer como Cristo sofreu e padeceu. Isso é uma ação de quem é livre, de quem foi liberto e não é mais escravizado pelo mal. Por isso pode pensar e agir a partir de outras categorias, a partir da categoria da vida. No capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer que as obras da carne, elas são obras que pendem para o mal, elas são obras que geram facção, geram contenda, ódio, que geram a humilhação do ser humano, que gera idolatria, que gera prostituição, enfim, ele vai listar uma série de ações de morte. Mas o fruto do Espírito, ele pende para a vida, ele só se movimenta a partir daquilo que gera vida, amor, alegria, paz, mansidão, longanimidade, bondade, por aí vai. Então, quem é livre não está mais sob o domínio e não é mais escravizado pelo mal, consegue, pela força do Cristo, pautar as suas ações e os seus movimentos a partir dessa perseverança constante da prática do bem. Isto em todos os fóruns, no privado ou no público, no particular ou no coletivo, não importa, as minhas ações são pautadas por essa consciência de preservação e perseverança na prática do bem. Então, Paulo encerra a sua carta da liberdade dando um tom bem prático de como essa liberdade reflete em nós. E essa liberdade reflete em nós, nos conduzindo para uma vida, uma ação e um movimento de busca pela bondade a todo instante. Mesmo que em nós isso reflita às vezes em rejeição, em sofrimento físico, em lutas contra aqueles que querem impor a prática do mal e que estão escravizados pelo mal. Nós não pertencemos, aqueles que se encontram com Cristo não pertencem mais a essa escravidão do mal.
mas eles são agora guiados pelo Espírito, eles possuem em si o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito nos faz com que perseveramos no caminho do bem, nas ações que conduzem aquilo que é bom e aquilo que agrada a Deus e aquilo que gera vida. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou, e o fruto da liberdade é essa vida, o fruto prático da liberdade é essa vida que busca a todo instante viver e fazer o bem, assim como Jesus Cristo de Nazaré.